Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz de dia e de noite, aquele que tudo opera e executa, e agindo ele não há quem possa impedir. Aquele do qual Simeão ali, quando Maria e José ainda vão o apresentar ali, ele disse que agora poderia se despedir, porque estava uma promessa que ele não iria morrer antes de conhecer aquele que Deus enviou ao mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que seria motivo de salvação para muitos, mas também de contradição para muitos. Porque a verdade revela, sendo a luz, revela aqueles que são filhos da iniquidade, aqueles que se manifestam no amor fingido, aqueles que é só um teatro, onde nos últimos tempos, justamente pelo esfriamento do amor, não teriam nem mesmo uma consciência para examinar a si mesmo. Não tem o princípio da sabedoria, que é o temor, e seguem segundo as suas vocações próprias, e diante daqueles que têm o discernimento e têm o temor, que é o princípio da sabedoria, passam vergonha. É vergonhoso, mas para que se cumprisse as Escrituras, porque a verdade da qual anunciamos e está presente em nós expõe as suas vergonhas a público, aqueles que zombaram, assim como Jesus disse: antes de vos odiarem, eles me odiaram, e assim o viram como um vexame público, aquela morte de cruz, mas o Pai o justificou, e acabou que aqueles que zombavam que foram zombados. E assim acontece nos dias atuais, porque Jesus os revela aquilo que está no seu interior: ódios, brigas, dissensões, escravos da serpente, que é o poder da ira e do pecado da serpente levantada no deserto, do qual temos contemplado. Não usamos de vãs comparações, mas anunciamos em espírito e em verdade, e irão prestar conta não conosco, mas com aquele que está a anunciar a verdade, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos utiliza com graça e com sabedoria, mesmo não sendo merecedores, mas porque estamos sempre dependendo da sua infinita bondade e misericórdia. Por isso temos contemplado tamanho esfriamento, tamanha apostasia, tamanha vergonha para aqueles que dizem que conhecem a Deus e o rejeitam através das suas atitudes, e não somente através das atitudes, mas até mesmo da fala, porque não dominam a palavra da verdade, do qual a palavra diz: de agora em diante não haverá mestre entre vós, mas já deveriam ser mestre pelo tempo em que anunciam, e estão nas atitudes infantis, segundo as brigas, iras, divisões, contendas, onde se multiplicou o esfriamento do amor, a apostasia, e acumulam iniquidade sobre iniquidade, para que recebam o seu galardão, aonde não teriam consciência para examinar a si mesmo. Mas o Senhor é aquele que está apartando um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração, aonde dia após dia ele está juntando no seu celeiro o trigo. Já aqueles que queriam passar de trigo, mas produziram espinhos, existe um lugar onde o espinheiro não se queima, onde
procurarão a morte, mas não a encontrarão ali, o seu verme não se queima. E há um remanescente destes que será acrescentado ao rebanho, as ovelhas que não têm pastor, que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida. Assim diz a palavra e está cumprindo nos últimos tempos. Cabe a nós perseverar anunciando a verdade, aonde aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça, porque o evangelho não é segundo eles estão mordendo uns aos outros, não é briga, não é divisão, mas sim unidade. O evangelho é para aqueles que estão com o coração quebrantado e contrito, aonde se gera a família de Jesus. Anunciamos para aqueles que estão dispostos a mudança de comportamento, a ser nova criatura e perseverar, alcançando a sabedoria que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. Aqueles que estão ainda com o coração embrutecido, devemos orar para que eles venham ter o seu coração quebrantado e no devido momento receber a semente para que prospere e germine, assim como ela prosperou em nós e através das podas nós produzimos mais ainda. A palavra diz, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por independente da estação do ano, porque ele é a árvore plantada junto ao ribeiro que recebe das águas cristalinas que fluem do trono de Deus, e nós recebemos as suas virtudes. Sim, adicionamos as suas virtudes à nossa fé e perseveramos dia após dia exercitando a fé que deve ser participante do início ao fim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.